Os homens estão desistindo do casamento? Eu mencionei no último vídeo que em todos os países ocidentais, as taxas de casamentos estão em níveis muito baixos, de todos os tempos atrás, mostrando a tendência geral de que menos pessoas estão levando o namoro e estabelecimentos de vínculo a sério, comparado às gerações anteriores. É um fato que, se você está assistindo a esse vídeo com mais de 21 anos, se fosse há 60 anos atrás, há uma boa chance de que você já estivesse casado agora, com um filho a caminho. Realmente os tempos mudaram. Também mencionei de que as principais razões para isso é a recusa das mulheres em se contentar com caras que estejam no mesmo nível que elas. Em outras palavras, as mulheres estão se afastando em massa do namoro. No entanto, este vídeo vai abordar o lado extremamente importante da questão masculina. Todo mundo sabe que é preciso de dois para dançar, e não é preciso ser um gênio para perceber que, como homem tentando namorar hoje em dia, as coisas estão mais difíceis. O namoro é mais competitivo e pior em praticamente todos os aspectos, em comparação a 50 anos atrás. Com toda razão, muitos homens estão fazendo as malas e decidindo que simplesmente não vale a pena. Então neste vídeo vou destacar os motivos pela quais o namoro hoje em dia não vale mais a pena. Número 1. Recompensas péssimas. Simplesmente não considero que valha muito a pena para os dois no primeiro ponto. Acho que o equilíbrio entre trabalho e recompensa simplesmente não é tão bom para o namoro hoje em dia. Vamos dar uma olhada em ambos, mas começando pelas recompensas. Acredito que o acordo médio para o casamento hoje em dia é muito pior do que há 60 anos. Naquela época, se você se casaria com 20 anos, compraria uma casa acessível e teria uma grande família pela frente. Apenas um de vocês trabalharia. Infelizmente, esse seria você como homem. No entanto, isso significa que a maioria das responsabilidades de criação de filhos ficaria nas mãos da mulher. Seus filhos sairiam de casa na adolescência, o que significa que você estaria sem filhos na casa por 50 anos, tendo um período de 20 e 30 anos de liberdade para aproveitar com a pessoa que você mais ama. Então essas eram as recompensas antes. No entanto, hoje em dia, tudo é consideravelmente pior. Ao invés de uma jovem de 20 anos em forma religiosa, você provavelmente terá uma mulher de 30 que passou por uma fase de festas e cuja gordura corporal já é maior que 15%. Claro, isso é generalização, mas quando você olha para a média de idade do primeiro casamento e percentual de gordura corporal, você pode entender a verdade por trás do ponto. E você terá que passar os últimos 30 anos trabalhando para pagar uma casa menor em financiamento Minha Casa Minha Vida. Além disso, em um bairro periférico. Você precisará cuidar de algumas responsabilidades de criação de filhos, porque tanto você quanto sua esposa estarão trabalhando. Seus filhos provavelmente sairão na casa até os 20 e poucos anos, porque terão uma vida ainda muito pior que a sua, com tudo inflacionado. Então você terá sorte se estiver sem filhos e tiver uma aposentadoria para guardar aos 60 anos. Quando você junta tudo isso, acho que fica evidente que a recompensa para o casamento é consideravelmente pior do que há 60 anos atrás. Mas isso ainda é apenas um lado da moeda. Outro ponto é que o suco não vale a espremida. É muita trabalheira. A quantidade de trabalho necessária para obter uma recompensa medíocre é simplesmente ridícula. Acho que é inegável que hoje em dia é preciso mais esforço e trabalho para encontrar um parceiro do que nunca. Há 60 anos atrás existia uma pressão intensa para a mulher se casar, ainda mais jovem, como já confirmado no gráfico que mostrei sobre a idade média de casamento. Mais ou menos você recebia uma esposa de bandeja, enquanto hoje provavelmente terá que enfrentar as trincheiras dos aplicativos de namoros online. Para qualquer homem que já teve no Tinder, os top 10% sabe o quão difícil é um namoro online. Não vou repetir muito do que já disse em vídeos anteriores, mas da maneira simples, muitas mulheres em aplicativos de encontro colocam a si mesma, seus filhos e até seus cachorros acima de encontros românticos. Para homem com 30 ou mais, isso é uma verdade muito difícil de engolir. E para os caras de 18 a 30 anos, o monopólio do Shed está em pleno vigor, com os caras sortudos dos top 10 monopolizando todas as mulheres jovens. Se você está entre o 90% restante, é basicamente competir por restos. Na melhor das hipóteses, você conseguirá uma mulher depois de fases de festas, carrossel, com filhos e muitas vezes acima do peso, que já rodou na mão de vários Sheds. Isso é apenas para namoro online. Mas se você pensa que pode evitar essas coisas, focando na vida real, pense novamente, a cultura woke tornou-se mais difícil do que nunca conhecer mulher na moda antiga.
Hoje em dia, você pode ser acusado de assédio por mostrar simples intenções românticas a uma garota. Não acredita? Confira os vídeos como as mulheres estão acusando homens em público, mesmo sem intenções românticas. Isso nunca teria acontecido há 60 anos atrás. Mas hoje, se uma mulher sente que você sexualizou de maneira inadequada, então você fez isso. Pode ter sido apenas um olhar breve ou ter passado ao lado dela, enquanto ela estava se exercitando. Se ela se sente sexualizada, a palavra dela vale mais que tudo. E a sua inocência não significa nada. O golpe final para aqueles que acreditam no tal converseiro e chaveco é que isso também piorou. Houve uma queda no capital social nas últimas décadas. O envolvimento na igreja está diminuindo. Os pubs e as boates, locais onde você encontraria as hosts familiares, estão morrendo aos poucos. As pessoas não estão frequentando lojas, pois podem comprar tudo online na Amazon. Algumas comunidades, como igreja, nichos específicos, estão se cercando. Não dá para negar que as pessoas não interagem tanto umas com as outras em suas comunidades como costumavam fazer. Se não acredita em mim, desafio você a ir a uma cidade despovoada perto de você e embarcar em um dos trens. Você pensaria que, com tanta gente, esse espaço estaria transbordando de vida. Mas ao invés disso, todos parecem zumbis com expressões miseráveis. AirPods no ouvidos, rostos grudados na tela, é considerado estranho até fazer contato visual com alguém. Ironicamente, o senso de comunidade é 1000 vezes pior quanto maior a comunidade em comparação com as menores. Isso são apenas os 2 primeiros pontos, mas enquanto todo esse cenário sombrio está acontecendo no namoro, o que está acontecendo lá fora é o oposto completo. Fora do namoro. Agora existe muito mais oportunidade para felicidades do que nunca. Pense nisso por um segundo. Qual é o principal concorrente do namoro? Pode parecer uma pergunta um tanto obscura, mas pense nisso por um instante. Eu diria que o principal concorrente do namoro é a dopamina e as atividades de relaxamento. Quanto mais tempo e disponibilidade as pessoas têm a essas coisas, menos namoro se torna uma preocupação para elas. Pense de seguinte maneira: há 60 anos, se você não tivesse uma TV em casa, quanto mais um Wi-Fi, smartphones, iPads, Xbox, PlayStation e conteúdo online, o namoro provavelmente ocuparia uma parcela muito maior na sua mente do que hoje. Afinal, era a questão de tentar conhecer pessoas no mundo real ou ficar em casa. Hoje em dia temos todas as fontes baratas de dopamina em milímetros de distância, desde o momento em que você acorda até o momento que você vai dormir. Meu ponto é que todas essas fontes de dopamina servem como distrações para que nossa biologia realmente evoluiu para fazer. E eu argumentaria que muitos homens estão fazendo inconscientemente uma escolha de evitar o namoro, deixando seu tempo ser sugado por essas fontes de dopamina. Se você joga videogame por 10 anos seguidos, você não necessariamente escolheu não namorar. Na verdade, provavelmente nem passou pela sua cabeça. Mas é o custo de oportunidade não falado que tirou tudo isso do mercado de namoro. Agora, o número de homens que seguem esse estilo de vida está indiscutivelmente aumentando. Pergunte a si mesmo quantos caras que você conhece que joga Valorant, CS, GTA e EFC por 12 horas por dia. Muitos. E é por isso que este ponto provavelmente me deixa mais triste entre os 5 listados nesse vídeo. Porque acho uma maneira muito prejudicial de abandonar o namoro, permitindo-se apodrecer sem perceber. Quero dizer, acredito que há uma diferença entre desistir voluntariamente do namoro porque você ouviu os outros pontos deste vídeo e concluiu que não vale a pena, em comparação a estar em uma frequência em céu, num quarto escuro e depressiva, deixando o tempo escapar por entre os dedos e passando tanto tempo apodrecendo que, quando você pensa em fazer um esforço, provavelmente é tarde demais. Tudo isso para entupir a dopamina à toa. Então tudo isso que disse é que você está realmente pensando em desistir do namoro como homem. Certifique-se de que é uma decisão ativa e que você avaliou cuidadosamente, porque hoje em dia existem oportunidades para buscar prazeres mais elevados, como um negócio, uma paixão, um hobby pelo qual você leva muito a sério e que vai te trazer algum propósito. E você é mais bem-vindo para prosseguir essas coisas do que acredita e obterá mais felicidade ao longo do tempo, e obterá mais felicidade ao longo da vida do que buscar por uma mulher e filhos. Além disso, investir em estudo e carreira pode ser uma coisa mais certa à mão. Através de leis misândricas, o namoro e o casamento ficou cada vez mais prejudicial para o homem. Baixas expectativas. Partindo para a razão 4, basicamente não existem expectativas sociais para que você se case e comece uma família agora. Há 60 anos atrás, mesmo que você quisesse fazer o que mencionei no último ponto, passar a vida em casa apodrecendo e entupindo de dopamina, porque eventualmente chegaria ao ponto em que seus pais estariam cansados de sua existência. Eles te chutariam para fora da casa
e te deixariam se virar sozinho. Naquela época, assim que você se tornava adulto, era uma questão de encontrar um parceiro, casar, começar uma família e depois trabalhar por 40 anos ou apodrecer nas ruas, se isso significasse te fazer avançar na vida. No entanto, hoje simplesmente não existe essa pressão, muito menos obrigação de te apressar para chegar aos próximos degraus da vida. Chamo isso de low life strategies, estratégias lentas de vida. Hoje, se você quiser viver em casa, jogando videogame por 12 horas por dia, muitas pessoas vão te dar liberdade até os 30 anos, algo que teria sido completamente ridículo apenas 2 gerações atrás. É claro que nas classes mais baixas, a estratégia é outra. É a Fast Life Strategies, quando a pessoa toma decisões mais rápidas devido à carência financeira. Além disso, outro ponto que impulsionava os casais naquela época eram os chamados casamentos de espingarda, onde se você engravidasse uma mulher, mais ou menos era obrigado a se casar com ela. A ideia era que, se você não se casasse, o pai dela viria até sua casa com uma espingarda e usaria para te persuadir a fazer isso. Não havia controle da natalidade naquela época e os abortos eram fortemente reprovados, se não ilegais em algumas nações. Então, se você engravidasse uma mulher, tinha pouca margem para se esquivar. No entanto, você se vê livre por aí para ficar namorando casualmente ou ficar em casa apodrecendo. Na verdade, você basicamente tem a liberdade de fazer qualquer coisa que quiser durante sua adolescência até os 20 anos, sem pressa ou urgência para entrar em um relacionamento e casamento. A sociedade simplesmente não se importa mais com essas coisas. Na verdade, em alguns casos, as crianças são vistas como um incômodo e um obstáculo para o propósito de vida ou um estilo mais de status. E não é de se admirar que a taxa de natalidade esteja em colapso em praticamente todas as nações ocidentais. Riscos altos demais. A última razão pela qual os homens estão desistindo de namorar é a razão 5. É que os riscos de se casar e começar uma família são muito maiores nos dias de hoje. Aqui estão os fatos. O patrimônio líquido médio da maioria das famílias aumentou o dobro nos últimos 30 anos. Você gostaria de arriscar perder metade disso em um divórcio? Sem contar as taxas do advogado e pensão para os filhos? Em paralelo a isso, a probabilidade de você acabar perdendo metade do seu patrimônio líquido é maior do que nunca. Como muitos de vocês já sabem, a probabilidade de divórcio está próxima de 50%. Uma verdadeira armadilha. É por isso que muitas pessoas na machosfera veem o casamento como negativo. Na melhor das hipóteses, levará a resultados neutros. Na pior das hipóteses, levará a resultados negativos. Agora o que estou dizendo pode não ser relevante para você se for religioso e acreditar que seu dever é se casar porque Deus assim ordenou. Mas primeiro, cada vez menos pessoas são religiosas. E segundo, neste vídeo estou destacando porque menos os homens estão buscando namoro e casamento. Então não atire no mensageiro. E você não pode negar que uma grande razão pela qual os homens estão desistindo e seguindo o caminho de não casar é porque estão pensando racionalmente nos prós e contras de se casar. O que estou dizendo é que, se você quiser casar por motivos religiosos, é mais do que bem-vindo a fazê-lo, mas estou falando pela maioria dos jovens que não são religiosos, e portanto devem encarar o casamento como uma decisão puramente lógica. Então, se você não é religioso, o casamento é literalmente um contrato. Vou dizer novamente, se você não é religioso, o casamento é literalmente um contrato. Não muitas pessoas hoje em dia veem o casamento como uma coisa mística e mágica, onde você está deixando Deus orgulhoso e criando uma família no seu nome. Se você colocar sua assinatura no contrato, basicamente está concordando com uma chance de 50% de perder 50% do seu patrimônio líquido. E não esqueça da festa de 20 mil que um dia você acabará pagando. Mas focando apenas nessa parte, é por isso que eu recomendo a qualquer homem que esteja pensando em se casar que sempre é uma boa ideia assinar um acordo pré-nupcial para garantir que a sua riqueza seja dividida justamente e que não tenha improvável chance de vocês se separarem. E de qualquer forma, isso é o ponto final do vídeo. E encerra porque os homens estão optando por não namorar e buscar casamento. Se você curtiu o vídeo, eu recomendaria dar uma olhada em meus outros vídeos que discutem dinâmicas macros no mercado de namoro. E também para ajudar o canal, eu recomendaria optar pelo botão de curtir antes de sair e deixar qualquer pensamento e comentário abaixo. Isso ajuda o algoritmo a indicar para próximas pessoas. Vídeos relacionados. Obrigado por assistir e até a próxima.